Bom dia, camaradas. Mais um vídeo do Marxismo Bárbaro. Como a gente tem feito toda semana, a gente vai debater aqui um assunto especial que penso que fará diferença para a formação dos militantes e que dá para fazer ligamento com a nossa época, com o atual estágio do capitalismo. Então, nosso canal, os debates são um pouquinho mais profundos do que a média dos canais, mas é assim, a gente tem que ajudar nas tarefas que faltam ser cumpridas como a formação teórica. Hoje o tema é outra vez um tema polêmico e que é inconscientemente, de forma não muito clara, é um divisor de águas dentro da esquerda marxista no Brasil, que se reivindica marxista. E a gente vai debater aqui a validade dessas formulações. Qual é a palavra de ordem correta? É chamar o poder operário ou poder popular? Isso para alguns pode ser simples, pode parecer óbvio uma resposta ou outra, pode ter preferência por uma resposta ou outra, mas existe uma série de fatores que tornam essa questão muito mais dinâmica entre escolher uma posição e outra. E a gente pode encontrar uma solução para essa polêmica, mas antes a gente tem que oferecer os elementos, certo? A primeira coisa que eu gostaria de dizer é que esse debate não é novo. Esse debate, do que eu conheço, da minha histórico de leitura, de estudo que eu conheço, esse debate foi levantado por Trotsky no livro A Revolução e a Contra-Revolução na Alemanha. Tá aqui o livro, não sei se está ao contrário aí o vídeo, mas está aí, Revolução e Contra-Revolução na Alemanha, de Leon Trotsky, que é um dos manuais antifascistas que ele produziu, né? E é um livro maravilhoso, eu li e reli, porque é muito bom o livro, e é muito educativo para a nossa conjuntura também. O Trotsky ele debate com o fato de que o Partido Alemão, o Partido Comunista Alemão, levantou a palavra de ordem de poder popular. Qual o problema da palavra de ordem de poder popular? Um dos problemas, na verdade, é que o partido nazista do Hitler também levantou a palavra de ordem de poder popular. Isso já nos leva a avaliar que há uma questão aí. A palavra de ordem de poder popular foi levantada pelo partido nazista e foi levantado como reação pelo Partido Comunista. E os dois chamando o poder popular. Trotsky faz uma crítica duríssima à palavra de ordem de poder popular. Ele diz, olha, essa palavra de ordem não é política, ela é sociológica, mas não é política, não tem direção para essa palavra de ordem. O Trotsky defendia a palavra de ordem poder operário. Por quê? A palavra de ordem poder popular, ela misturava as diferentes classes, misturava as diferentes e várias camadas da classe média ao proletariado, sem dizer qual seria a liderança da sociedade. Se é a burguesia, se é a classe média, se é o proletariado, se é o operariado. Os nazistas levantavam essa palavra de ordem porque queriam se apoiar na classe média. O nazismo se apoia nos setores médios, na classe média, como base social para a sua contra-revolução, para o seu golpe de Estado, para a sua ditadura. Então, a palavra poder popular foi útil, a palavra de ordem poder popular foi útil para o nazismo porque dava a ideia de que a classe média tinha uma força que de fato ela não tinha. De fato ela não tinha. Só tinha duas opções, ou o poder burguês na forma de nazismo ou o poder operário na forma de soviets, de conselhos operários, de democracia direta. Essa é a primeira observação que já leva aos defensores do poder popular, como o PCB, que eu respeito muito, mas a gente tem que trazer as polêmicas em questão.
o limite dessa palavra de ordem. Ela não dá liderança, ela é amorfa, ela é sem forma. Enquanto poder popular, enquanto poder operário, desculpe, poder operário deixa claro que a liderança é operária. Deixa bem claro que há uma classe através de seus organismos para governar e dar força ao proletariado das mais diferentes formas que ela pode adquirir essa força, através de organismos de poder, através de frente única de esquerda e tudo mais. O problema é que muita coisa mudou desde Marx e desde Trotsky, desde Lenin, desde Rosa Luxemburgo. Houve uma mudança muito grande na sociedade que precisa ser levada em conta. Por exemplo, a classe operária saiu em boa parte dos grandes centros urbanos para as cidades menores ou no interior. Então, o que acontece? Em São Paulo, na Bahia, no Ceará, em Pernambuco, em Minas Gerais, no Rio de Janeiro, o grosso da indústria não está na capital. A construção civil sim, mas o grosso da indústria está nas cidades ao redor, cidades satélites, em cidades menores, por uma série de questões. O custo do aluguel da terra é menor, o transporte do trabalhador é menor, existe menos luta de classes, os transportes são mais desenvolvidos, logo não há um problema de deslocamento muito grande da mercadoria. Então, principalmente para evitar a luta de classe e reduzir custos, a indústria da nossa época foi para cidades que não são centros comerciais. Passou a ter grandes centros comerciais de serviços e de consumo e cidades menores no interior, onde passou a predominar a produção. Esse é um problema. O segundo problema é que a moderna produção fragmentou os operários. Por exemplo, antes uma fábrica poderia sozinha empregar 80 mil trabalhadores cuidando de todas as etapas da produção daquela mercadoria. Hoje, um pedaço da mercadoria é produzido por uma fábrica, outro pedaço por outra fábrica, outro pedaço por uma terceira fábrica, e uma certa fábrica só junta, uma última fábrica só junta essas diferentes peças que foram produzidas por diferentes fábricas. Ou seja, reduziu o número de operários dentro de uma fábrica e fragmentou relativamente os produtores, os trabalhadores, os operários. Foram relativamente fragmentados. Esse é o segundo problema da palavra de ordem do poder operário. Ou seja, foram para cidades menores para o interior, em boa medida, e estão mais fragmentados. Isso dificulta a palavra de ordem de poder operário, na prática. O terceiro elemento é que, com a redução do número de operários, com os monopólios, com os oligopólios, foi criado a aristocracia operária. Ou seja, operários que são pequeno aburguesados, podem ser considerados de classe média. Eles não vivem uma vida precarizada necessariamente. É uma vida de trabalho manual, é duro, mas não é uma vida tão dura quanto a maioria da população. Então, por exemplo, um operário da Petrobras vive muito bem, obrigado. O salário dele é altíssimo. Eu posso estar enganado, mas é 13 mil reais por aí. Eu posso estar completamente enganado, mas é um valor alto assim, nessa medida. Tem operários de metalúrgica que ganham mais de 4 mil reais. E a média salarial é um pouco mais do que um salário mínimo e meio. É um salário mínimo e meio a média salarial no Brasil. Mas tem operários que ganham 4 mil reais, 5 mil reais em grandes empresas, em grandes monopólios, grandes oligopólios. Porque a empresa tem condições com a redução do número de trabalhadores, principalmente, de dar um salário alto para esses trabalhadores. Eles são uma aristocracia operária. Esse tema é importante porque é um conceito que é importante para compreender o capitalismo hoje. Surgiu uma aristocracia operária, uma classe operária pequena aburguesada, uma classe média nova. Então, esses são elementos, existem outros certamente, mas esses são alguns elementos
que mostram que a classe operária está fragilizada em relação ao início do século XX, tem elementos de fragilidade. E existe um outro elemento que é os setores não operários, assalariados, ambulantes, classe média precária que ganha pouco, funcionário público que ganha pouco. Existe uma ampla camada de setores oprimidos que não são operários e que são urbanos. Veja que é um setor popular, que não é operário, é popular e que se tornou urbano. Isso se dá com uma urbanização enorme que vivemos. Assim, o Brasil, em um século, saiu de 10% da população urbanizada para mais de 80% da população urbanizada. 90% da América Latina é urbanizado. Então, da América Latina inteira, urbanizada. Então, são dados que representam uma mudança muito grande na sociedade. Há uma massa urbana não operária muito grande. Por essas questões que eu levantei, com um certo instinto, com certo instinto político, instinto teórico, um teórico e militante marxista argentino chamado Nahuel Moreno, que foi um grande marxista do século XX, certamente um grande, ele disse, a palavra de ordem poder operário tem uma variante que é o poder operário e camponês. Se chama poder operário e camponês, ou seja, o operariado lidera com o apoio do camponês. Então a gente pode elaborar também, com esses países muito urbanizados, o poder operário e popular. Ou seja, há uma fusão, vamos dizer assim, de palavras de ordem poder operário e poder popular, na palavra de ordem poder operário e popular. Deixa claro o papel do operariado e deixa claro uma aliança com os setores populares. Então nós temos um poder operário e popular. Tem um problema aí, que aqui a solução até aí foi maravilhosa, chamar a palavra de ordem poder operário e popular, o poder operário popular e camponês, resolve boa parte das questões, está ótimo, e isso é uma solução que eu acho que demonstra que dizer poder operário e popular está mais correto do que dizer poder operário poder operário está mais correto do que dizer poder popular, mas dá para fazer uma aliança das duas palavras de ordem, uma solução que não é ou, mas e, as duas, sob liderança da classe operária. Mas aqui eu apresento uma proposta de atualização da Revolução Permanente. Porque depois da Revolução Operária na Rússia, teve liderança operária com apoio do campesinato, e após a Segunda Guerra Mundial, aconteceu revoluções socialistas imprevisíveis, revoluções socialistas que, em vez de ter liderança operária, tinha liderança camponesa. É o caso da Revolução na China, em Cuba, no Vietnã, no Laos, na Camboja. Então, as revoluções socialistas dessa época, por uma pressão mundial, social, da luta de classe que existia, foram revoluções que tiveram caráter socialista, a gente pode debater isso melhor, mas avançaram em aspectos do socialismo, mas sem liderança operária. Olha só, para a gente ter uma noção mais clara do que significa, basta comparar o operariado com o campesinato. O operariado é concentrado, o campesinato é disperso no campo. O operariado, normalmente, ele não tem como visar uma pequena propriedade, ele tende à estatização, a forma de cooperativa, vamos dizer assim, enquanto o campesinato tinha a tendência de querer a pequena propriedade. Então, teoricamente era mais fácil ter revoluções operárias e era imprevisível era pouco provável ter revoluções de liderança camponesa, e no entanto houve. Eu estou comparando essa questão da revolução camponesa, apesar do campesinato já não ser tão importante hoje,
Porque eu cheguei à conclusão, e eu quero dividir aqui com você, que as primeiras revoluções socialistas serão operárias, de liderança operária com apoio popular. Mas a própria pressão internacional das revoluções, o exemplo, a crise mundial, a economia planificada, vai fazer com que países onde o operariado não é tão forte ou não está tão organizado, façam revoluções socialistas com base popular, não com base operária. Pode ter presença de operários, mas não como classe separada da sociedade específica, mas dentro da massa popular. Assim como houve revoluções socialistas sem base operária, mas com base camponesa, terá revoluções socialistas sem base operária, mas com base popular. E isso vai ser pressionado pela própria revolução operária, pelas próprias revoluções socialistas lideradas pela classe operária, que vai dar impulso a revoluções com base popular, onde o operariado não é muito forte. Lembrando aquelas coisas, o operariado foi um pouco fragilizado na história recente, porque foi para cidades menores, para o campo, e a produção é mais fragmentada em diferentes fábricas. Então, além da aristocracia operária, que são fatores que fragilizam o poder da classe operária. Então, nós tivemos revoluções, nós tivemos como processo no Egito, que foi popular, a classe operária não teve força central, e foi uma fragilidade da revolução o operariado não ser central nessa revolução. Então o Egito pode derrubar uma ditadura e avançar para o socialismo sem protagonismo do operariado. E isso vai ser tanto mais fácil quanto mais exemplos de países socialistas nós tivermos no mundo. Então as próprias revoluções de base operária vão permitir a possibilidade de revoluções socialistas sem base operária. Isso é uma proposta de atualização para a revolução permanente baseado nos dados que temos hoje, nas mudanças que aconteceram no capitalismo. Qual palavra de ordem levantar para esses países sem classe operária forte, que é o setor popular tende a ter força? Eu proponho que seja diretamente poder socialista. A gente pode chamar poder popular, mas a gente acrescenta poder socialista popular, onde o proletariado não tem, onde o operariado, propriamente dito, os operários não têm força social, não tem liderança, né? Então, é isso. Concluindo essa polêmica entre poder operário e poder popular, e até o próximo vídeo a gente se vê. Se tiver alguma pergunta, alguma polêmica, alguma proposta, a gente bota nos comentários que eu acompanho com todo carinho, tá bom? É isso, até mais, até o próximo vídeo.